Ele é historiador, é considerado o maior pesquisador de fatos e personagens da história, principalmente das religiões. Tem 8 livros publicados e publicou o mais recente livro, Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos. O historiador e pesquisador Jeová Mendes é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Jeová? Tudo bem, Rosane? Seja bem-vindo ao Cabeceira. Obrigado pela contribuição. Jeová, quando você realmente se despertou para pesquisar sobre esse período, né, onde estava Jesus, dos 13 aos 30 anos? Ora, Rosane, eu comecei exatamente há 50 anos atrás. Eu estava no seminário de Baturité, na Escola Apostólica de Baturité. Com o meu cuidado da biblioteca, eu li todas as obras clássicas da humanidade. E li, por exemplo, a Odisseia de Homero, li, por exemplo, as guerras das Gálias sobre Júlio César, Suetônio, os 12 Césares, Plutarco, Plotino, César Cantu e os grandes historiadores. E li muito sobre Flávio Josefo, a história dos Hebreus. E eu percebi uma grande escassez da vida de Jesus. Naquele tempo ninguém lia a Bíblia no seminário, a gente lia a história sagrada. E eu detectei que faltava alguma coisa nesse período que vai dos 13 aos 30 anos da vida de Jesus. E certa feita eu perguntei para o irmão Sabino, que era um nosso professor, um professor jesuíta muito rígido, e ele falou que não competia a mim estar vasculhando esse lado oculto da vida do Senhor, porque era da vontade divina que os homens não tomassem conhecimento disso. Então, eu desisti, mas me despertou a curiosidade. A partir de então, eu passei a buscar ferrenhamente, através da pesquisa, esse lado oculto de Jesus, que vai dos 13 aos 30 anos. Levantei muitos dados ao longo desses 50 anos, tive acesso aos documentos de Arundel, os manuscritos de Arundel, a Acta Petri, que é um documento muito antigo, os documentos de Nag Hammadi, os 114 ditos atribuídos a Tomé. Temos também o Evangelho da Infância de Jesus em árabe, temos também o Evangelho da Infância de Jesus na língua armênia, e são muitos documentos. Esses documentos, os quais tive acesso, me serviu de base para que então fizesse o levantamento do lado oculto de Jesus, que vai do período dos 13 aos 30 anos. Já vai, por que esses documentos, né, essa fase de Jesus não se encontra na Bíblia? É porque, na realidade, a Bíblia, muitos livros ficaram fora da Bíblia. A Bíblia, como dizia um certo pensador, Lactâncio, do IV século, dizia o seguinte: a Bíblia é a verdade, mas a Bíblia não contém toda a verdade, né? Por exemplo, Rosane, durante o Concílio de Nicéia, quando foram fazer a Bíblia, quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia para fazer a Bíblia, eram 315 rolos de pergaminhos. E só entraram na Bíblia praticamente 66 livros. Por quê? Porque esses 248 livros ficaram no Vaticano, estão guardados nos arquivos do Vaticano. Existe um acordo entre Israel e o governo do Vaticano para que esses registros sejam abertos apenas a partir de 2033, quando a humanidade vai estar mais madura para saber a verdade. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia, durante 6 meses os doutores se digladiavam entre si e não chegaram a um acordo. Na última sessão, que foi dia 13 de junho de 325 depois de Cristo, Constantino compareceu àquela assembleia junto com alguns generais e centuriões e queriam a decisão naquela noite. Chamou os cabeças do concílio, Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, Hilário de Tours, Lúcifer Cagliari, Atanásio de Alexandria, os principais mentores do concílio, e disse-lhes que era um absurdo, já há 6 meses eles trabalhando a respeito da figura de Jesus, se era Deus ou não, porque foi exatamente em Nicéia que Jesus se tornou Deus e divino. Até o concílio de Nicéia, Jesus ainda não era Deus e nem divino. Então precisava de uma Assembleia Geral de doutores, de homens versáteis no conhecimento, para poder traçar uma definição do papel de Jesus, se ele era divino ou não. Então, Constantino apresentou-se muito irritado e apresentou 4 propostas que ainda estavam pendentes no concílio. Primeiro, a proposta do credo trinitariano, que era baseado nos ensinos de um padre de Cartago, chamado Tertuliano de Cartago, que havia dito em 196 depois de Cristo, ele morreu em 220, que havia em Jesus 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí nasceu o chamado credo trinitariano, que foi aprovado naquela noite de Nicéia. Segundo, a oração dos apóstolos, chamada Credo dos Apóstolos, que é lido na liturgia católica, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é usado na Igreja Católica. Terceiro,
foram para a votação, era 220 doutores. Então, naquela noite, pediu-se que fizesse uma votação, quem achava que Jesus era divino ou não. Então, 217 votaram a favor, doutores votaram a favor de que ele era divino, 3 votaram contra. Os 3 que votaram contra, naquela mesma noite, Constantino mandou decapitá-los no pátio do palácio, em Niceia, na Turquia. Agora trago os livros. Na quarta investida, trouxeram os 315 rolos. Então, os doutores pediram a Constantino permissão para fazer uma oração antes de decidirem. Foram para uma sala ao lado do palácio, lá se trancaram e foram rezar. Abriram os 315 rolos de pergaminhos de couro no assoalho do palácio. Abriram os olhos, aí 27 estavam abertos e 288 fechados. Fizeram a experiência 3 vezes, 27 ficaram abertos e 288 ficaram fechados. Esses 315 rolos de pergaminhos eram todos documentos do Novo Testamento, não era o Velho Testamento, era o Novo Testamento. Então, o que aconteceu? Eles acharam e disseram o seguinte, já que esses 27 ficaram abertos, isso com certeza representa a vontade divina para que nós os escolhamos como os livros autenticamente canônicos. Foi aí que foi feito, então, o Novo Testamento. Então, esses livros atinentes ao período oculto de Jesus, que vai dos 13 aos 30 anos, nós vamos exatamente encontrar nos documentos que estão retidos no Vaticano. E esses documentos serão postos para o público a partir de 2033, quando a cristandade, indubitavelmente, vai tremer na sua base doutrinal. Nossa. Jovai, quais os principais fatos que você narra, né, sobre a vida de Jesus nesse período aí no livro? Eu narro principalmente, por exemplo, quando houve a fuga para o Egito, eu narro, Rosane, a respeito, tem até umas passagens interessantes, eu narro apenas os milagres que ocorreram na ida. Jesus era um bebezinho, fugindo com medo de Herodes. Eles foram para o Egito, foram morar próximo a Alexandria, numa pequena aldeia chamada Mataré, onde eles ficaram morando lá, fugindo de Herodes. E na ida houve muitos milagres. Então eu narro aqueles milagres de mais importância, né? De mais relevância, eu narro os milagres. Por exemplo, no deserto, eles enfrentaram muitos ladrões, salteadores, que havia no mundo antigo. Sempre houve esse tipo de gente, e quiseram assaltar a família real, não deu certo. Eles entraram na caverna para repousar, estavam cheios de ladrões, só que antes deles entrarem, eles ouviram um vozerio, um murmúrio. José e Maria rezaram naquela ocasião, de repente apareceu um poderoso exército, milhares de soldados atravessando o deserto, e os ladrões saíram correndo com medo. Então eles entraram na caverna. Lá na frente a gente vê alguns episódios que Maria teve vontade de comer alguns frutos de uma palmeira muito alta. Jesus mandou que a palmeira se curvasse, tirou os frutos, deu para sua mãe. Lá na frente também ela teve sede, pediu a José que desejava tomar água, num deserto daquele da Idumeia, um deserto horrível, sem água, de repente apareceu uma fonte. Então há muitos milagres. No retorno também, no retorno para Israel, quando Herodes havia morrido, Rosane, então houve muitos milagres também a respeito. Ele ressuscitou o menino que caíra de um muro. Ele muitas vezes, quando José trabalhava na carpintaria, errava a medida da madeira, cortava errado, José ficava estressado, ele mandava, pai, vamos orar. Orava juntamente com seu pai José, seu pai terreno, e de repente, meça de novo, media, estava tudo correto. Então, existem muitos episódios da vida do Senhor Jesus que estão praticamente ocultos aos olhos do mundo, principalmente das pessoas não estudiosas, né? Porque esses documentos, eles estão disponíveis mais para os historiadores, para os intelectuais, mas estão ocultos a grande parte das pessoas do mundo, né? Que são chamados documentos apócrifos, né? Apócrifo. É porque diz o termo apócrifo que eles utilizaram, eles mesmos usaram o termo, por exemplo, apócrifo, ou seja, não inspirado, digamos assim, por causa daquele episódio de Niceia, que os 27 ficaram abertos. Então, os doutores usaram a expressão apócrifo para dizer não inspirados, né? Então, daí existe um certo preconceito por parte das religiões, principalmente dos evangélicos, irmãos evangélicos, com todo respeito aos irmãos evangélicos, mas eles, por não terem conhecimento desses documentos, dessas fontes documentais, então, muitas vezes ele discrimina. Não, isso é um livro apócrifo, como existe, por exemplo, na Bíblia Católica, existem 7 livros a mais. 1º e 2º Macabeus, o livro de sabedoria, Judite, existe também o livro da sabedoria, existe, por exemplo, o suplemento de Bel, né, Daniel, aquela coisa toda. Então, esses 7 livros fazem parte exatamente daqueles 288 que ficaram retidos em Niceia.
Mas, por eles não conhecerem o conteúdo literal, o histórico, o documental, o doutrinal desses documentos, eles discriminam essas obras. É um verdadeiro absurdo. Na realidade, todos foram escritos por homens, é claro que homem inspirado por Deus, homens que receberam a intuição divina, o plasma divino, os fluidos divinos, e escreveram esses documentos. Mas convém salientar que tudo é obra do próprio homem. E aí o homem, então, através de uma intuição divina, pôde, então, saber o que é sagrado e o que é puramente literal, né? Voltando aí aos documentos apócrifos, né? Como garantir que realmente essas informações são verdadeiras, já que não se encontram na Bíblia? Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia, ela ficou durante praticamente 1.500 anos, a Bíblia ficou retida nos mosteiros, nos conventos. E era um livro exclusivo dos papas, dos bispos, dos padres, dos monsenhores e de outras autoridades clericais. Então, pouca gente tinha acesso, Rosane, a essas informações. Então, a partir do movimento que aconteceu na Itália, o renascentismo, a partir do século XV para frente, a reforma protestante, toda essa turbulência que houve na Europa, então a Bíblia saiu da sua clausura e passou a ser propriedade das pessoas que não eram religiosas. Então, quem tem autoridade para falar exatamente dessa farta documentação, antes e depois de Jesus Cristo, é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é detentora de todas essas informações. Ela tem desde o Código de Hammurabi, passando pelo Código de Ur-Nammu, o Código de Exu-Nana, a Lei das 12 Tábuas, os documentos mais antigos, os documentos mais, digamos assim, os mais antiquíssimos documentos da história, estão retidos no Vaticano. Tanto Israel tem acesso, como também o Vaticano. São obras que estão lacradas, guardadas a 7 chaves, guardadas pelo Serviço Secreto do Vaticano, né? Os agentes do Sodalitium Pianum, que é o Serviço Secreto, e da Santa Aliança. Então, esses documentos estão guardados lá, que os mortais praticamente não têm acesso. Então, mas a partir de 2033, existe uma promessa de que a Igreja Católica vai abrir esses arquivos e colocá-los a serviço do grande público, para que o mundo tenha consciência realmente do que está escrito nesses documentos tão antigos, né? Jeová, agora me conta como foi a experiência de ser a segunda pessoa que foi mais entrevistada pelo Jô Soares, né, que você já esteve lá já dezenas de vezes, né? Como é que foi essa experiência? Muito bom, Rosane, porque na realidade o Jô hoje é meu amigo, sempre que lá eu ligo para ele me pergunta e diz: e aí, doido, como é que tu estás? Como é que tu estás? Então foi uma experiência muito maravilhosa. Quando eu fui a primeira vez no Jô Soares, em 1995, eu fui lançar o meu livro Os Piores Assassinos e Hereges da História de Cainha Saddam Hussein, que tem o prefácio da minha madrinha Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz foi que me indicou para o Jô, ligou para o Jô, fez aquela propaganda toda a respeito da minha pessoa. E aí eu fiz a minha primeira entrevista em 21 de agosto de 1995. O Jô Soares estava indo no SBT, que era o programa Jô Soares 11h30. Depois o Jô voltou para a Globo e ele continuou me chamando. Então eu bati o recorde de entrevista no Jô. Acho que quem está na minha frente é somente o Ziraldo, depois o Caetano Veloso, né? Mas eu sou realmente o segundo em número de vezes de participação no programa do Jô Soares. Meu grande amigo, e tenho profunda saudade do Jô, porque infelizmente saiu do ar, né? E a gente lamenta muito, né? Então mostra para a gente o livro. O livro está aqui, o livro está disponível na Casa da Bíblia, né? Na Galeria Pedro Jorge, do Centro de Fortaleza, está também no Cantinho do Diabético e está também na Livraria Shalom, porque esse livro foi prefaciado pelo padre Antônio Furtado Sobrinho, do Shalom, e que eu agradeço muito a sua participação como prefaciador e também a apresentação feita pelo meu colega de rádio, o professor Cid Saboia de Carvalho. O livro você pode encontrá-lo, como eu falei, na Casa da Bíblia, no Cantinho do Diabético, e você pode também manter contato através da minha pessoa, através do telefone 99996-4896. Você pode me acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, @Jeová Mendes. O meu sobrinho, que é o Malbio Mendes, é que está encarregado de fazer a intermediação com a minha pessoa. E o livro Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos, do historiador, pesquisador Jeová Mendes, está aqui, vai estar aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder ver, pesquisar, se debruçar sobre essa leitura. A nossa biblioteca é aberta ao público e fica aqui
no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Jeová, parabéns por esse lindo trabalho, Muito pela obrigado, sua pesquisa, Rosemary. pela sua capacidade, realmente o mais importante pesquisador dessa área. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Rosane. Eu agradeço muito a você, né, e por essa oportunidade de estar aqui nesse programa tão maravilhoso que tanto eu aprecio. Estarei sempre à disposição sua, dos nossos amigos que gostam da cultura, que cultivam, né, esses hábitos tão salutares para a nossa formação espiritual, né? Obrigada, Jeová. Obrigado, Santo. Obrigado. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais informação, cultura para você aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.